Tá certo, Everton. Bom, primeiro é um prazer estar aqui, né? Nesse projeto que você está iniciando e para falar de um tema tão importante para as pessoas, né? Para as cidades, para a própria história do ser humano, que é o saneamento. No processo civilizatório existem duas grandes estruturas que possibilitam a civilização avançar ou não, quando eles inexistem ou são insuficientes. Um é a água e o outro é a energia. O saneamento está no capítulo da água, né? Você precisa ter água abundante, de boa qualidade, não só para beber, mas principalmente para produzir alimentos. Nós vivemos com 2 litros de água por dia, mas para você produzir, por exemplo, 1 quilo de arroz, você vai precisar de 6.000 litros de água, desde a semente até ele chegar na panela. Isso já dá uma ideia de como que a água é importante, né? Daí decorre o quê? Mantê-la, né? Preservá-la, né? Por isso que ela é um bem não só econômico, mas é um bem essencial. Quando você olha para a história da humanidade, você vai ver o seguinte: as civilizações que prosperaram foram aquelas que dominaram o ciclo da água e conseguiram também dominar a energia, né? Principalmente o fogo, que foi a primeira forma de energia que o homem efetivamente dominou. Mas na questão do saneamento, a coisa demorou praticamente muitos séculos para efetivamente constituir um corpo de conhecimento que permitisse que as cidades tivessem água em quantidade e qualidade adequada. Vou dar um exemplo. Quando você pega o surgimento da civilização ali na Mesopotâmia, Rio Tigre, Rio Eufrates, ali tem cidades que até hoje são mencionadas, né, como referências fundamentais na história da civilização. Uma delas é a cidade de Ur, né, que ficava ali envolvida por esses 2 importantes rios. E essa cidade, no seu auge, ela chegou a ter 30.000 habitantes. E fora dela, como havia muita água, também se constituiu ali um primeiro, vamos dizer, a primeira grande raiz civilizatória que a humanidade conhece. E na área rural, assim chamada, né, você tinha mais habitantes do que na própria cidade. Os estudiosos mostram o seguinte: para cada um habitante de Ur tinha 10, ou cuidando da parte agrícola ou da parte pecuária, né? Mas aonde a coisa acontecia de fato, aonde havia inteligência, porque juntando pessoas, você está juntando talentos, né? Então, o talento para gerenciar, o talento para construir barcos, o talento para navegar esse barco, o talento para contabilizar o que era produzido, o talento para vender, né? Bom, é uma região que prosperou enormemente e lá surge conhecimento de matemática para contar as coisas, né? É lá que surge a escrita, tudo porque você tinha água e gente trabalhando para produzir excedente, gerar riqueza e... Bom, a água atraía todo mundo, juntava todo mundo, a civilização se formou em volta da água. Sem dúvida, né? Siga a água que você vai entender o processo civilizatório. Bom, o que aconteceu com Ur é que ela, em várias ocasiões, ela declinou, né? E há entre as várias teorias que explicam o declínio de Ur, uma delas é que, essa é a que eu acredito como uma possibilidade real.
Quando você ajunta, aglomera pessoas, você gera benefícios e malefícios. Os benefícios são esses, né? Da interação humana surge a arte, a tecnologia, surge a história, surge a memória, né? Surge o aprendizado, mas surgem também os resíduos, né? Quer dizer, os descartes. E é nesses resíduos, seja nos resíduos aquáticos, seja nos resíduos que vão afetar o ar ou o solo, ali surge o que hoje nós conhecemos, né, que são os micro-organismos. Os micro-organismos só passaram a ser conhecidos pela humanidade no final do século XIX, por Louis Pasteur, quando ele descobriu a teoria do micróbio. Quer dizer, descobriu o micróbio e, consequentemente, a partir daí se estruturou toda uma área de conhecimento que possibilita esse mundo maravilhoso que a gente tem hoje, né? Mas veja, no tempo dos habitantes de Ur, não havia esse conhecimento sobre a relação que tem entre água e doença, ou água e saúde, né? A água é fundamental para beber, e se ela estiver contaminada, ela pode se tornar um veneno, pode se tornar um mortal, né? Ou pode levar a doenças. E provavelmente isso aconteceu em Ur, né? Como tinha 30 mil habitantes, o que era uma coisa bastante significativa, e aí você tem lá os dejetos humanos se somando aos dejetos dos animais, você tem o lixo, enfim, tudo isso criava um substrato de grande perigo para a saúde das pessoas. As pessoas não viam, e por não ver o micro-organismo, que é invisível ao olho nu, não conseguiam fazer uma relação de causa e efeito entre beber água e adoecer. Isso só vai acontecer em Roma muitos séculos depois, tá certo? Muito provavelmente, como eu estava dizendo, há uma linha de estudiosos que pensam no seguinte, que Ur tenha desaparecido, por quê? Deu uma grande epidemia ocasionada por água de má qualidade e esgoto a céu aberto, e quem é sensível, né, a esse tipo de doença? As crianças, né, e os mais velhos. Ora, mesmo naquela região, naquele tempo, mesmo existindo já os rudimentos da escrita e da contagem, né? Mesmo havendo isso, basicamente a história, a cultura, ela se passava através da conversa. Era uma cultura registrada de forma oral, um contando para o outro como é que foi, etc. Ora, se morrem os mais velhos, não tem para quem contar a história. É o conhecimento que vai embora. E quando o conhecimento se vai embora, você não consegue mais governar, né? Porque você governa com base no conhecimento. Hoje isso está mais atenuado porque a gente inventou o livro, né? Quer dizer, o Gutenberg inventou o livro e compartilhou experiência. Exato. Compartilhamento. Né? Você escreve ali o processo e pronto, tá imortalizado. Vai servir para quem lê aquilo. E aí você vai acumulando conhecimento, você vai classificando esse conhecimento e vai sistematizando esse conhecimento, e aí, enfim, a humanidade só avança por causa disso aí. Mas no começo não tinha essa facilidade. Então, Ur desapareceu também por causa disso, né? É uma das teorias. Aí você tem um outro momento na história que é Roma, né? Várias etnias se reuniram ali na região do Lácio e aí eles estabelecem uma forma de governo, mas havia muita doença, muita epidemia, morria muita gente. Até que um cidadão romano chamado Varro, ele era muito respeitado, considerado um estudioso, né?
Ele fez a seguinte observação, isso está nos livros de história, quando você estuda a história do saneamento. Ele fez a seguinte observação, ele falou, olha, muito dessa doença, né, das doenças da morte, provavelmente deve vir da água. Ela deve ter corpúsculos que a gente não enxerga. Isso é século II a.C., né? Ele está falando isso, né, ali ainda na época da República Romana. E, bom, se é isso, como evitar isso? É pegar água das regiões onde não haja água contaminada. E é daí que surge, pela primeira vez na história, pelo menos na história ocidental, o entendimento que você tem que pegar água das partes altas que são protegidas, que na época eram protegidas, e separar essa água do esgoto a céu aberto. Então os romanos foram os primeiros a ir buscar água de boa qualidade, que ficava à distância da cidade, foram os primeiros a fazer de uma forma consistente coleta de esgoto, tratamento de esgoto, e eles tinham uma particularidade. Na mesma canalização que eles coletavam esgoto, eles coletavam água de chuva também, que era possível, e ainda é possível na Europa, chamado sistema unitário, porque o regime de chuva lá não é torrencial, como é nos trópicos. Lá é garoa, e aí não tem... Não era muito o sistema, né? Exatamente. Mas as tubulações eram enormes, né? Haja vista que em Paris hoje ainda um dos pontos turísticos é você visitar os esgotos de Paris. Eles são verdadeiros túneis, tá certo? Então, mas foram os romanos que conseguiram entender isso, que é importante destacar. A importância do saneamento para poder governar uma cidade. Né? Eles entendiam isso, e o cargo administrativo de maior importância, tanto na República como no Império Romano, era o chefe das águas. Né? Tinha que ter água, tinha que ter coleta, tinha que ter afastamento, coleta de lixo, afastamento de lixo, coisa que o Brasil de hoje padece ainda dessa situação. Tá certo? Então, a história do saneamento, vamos dizer, em breve síntese, é isso. Né? Aí, quando você vem para o Brasil, bom, antes de vir para o Brasil, o que acontece? O Império Romano desaparece no século V depois de Cristo. E ao desaparecer, toda essa cultura, todos esses conhecimentos que estavam todos eles gravados em latim, etc., tudo isso se perde, porque os romanos mudam, eles vão lá para onde hoje é Constantinopla, Istambul, né? Uma outra parte vai lá e funda Veneza, enfim, o Império Romano no lado ocidental ele desaparece. E ao desaparecer no lado ocidental, tem-se o início da chamada Idade Média, que é uma idade onde ainda existia conhecimento, principalmente nessa área, se perdeu esse conhecimento. Então, a Idade Média se caracteriza por falta d'água, falta de higiene, muitas pestes, muitas doenças, e enquanto um romano tinha cerca de 2.000 litros por pessoa dia, na Idade Média, por exemplo, na França, tinha 1 litro por pessoa dia. Certo? Então não se tomava banho, não se lavava roupa, não se lavava a casa, não se fazia nada. Verdade que aqueles castelos eram cercados de lago, que aquilo ali era latrina. Também, servia servia de latrina. Também, né? Mas enfim, não se perdeu a noção de água e saúde. Tá certo? Se perdeu a noção de higiene e saúde, que os romanos tinham muito bem. O romano ter água era fundamental, não só para a agricultura, mas era fundamental para a vida coletiva. Uhum. Por isso que, quando você lê a história romana, haviam muitas cidades, né, que se tornaram depois romanas, não porque foram conquistadas pela guerra, porque queriam ser romanas exatamente para ter uma série de benefícios, entre eles o saneamento, entre eles estradas
entre eles o direito. Enfim, isso é a civilização assim a sua expressão moderna, vamos dizer, porque isso vale até hoje isso, né? O que eles inventaram lá vale até hoje. Então, aí o saneamento, como deve ser, no mundo ocidental, ele desaparece no século V. E aí a gente tem toda a história de doenças, né, nas cidades que caracteriza a Idade Média. Mas vai além da Idade Média, né? Até o século XIX, meados do século XIX, a questão do que se fazia com os excretas humanos, né, as fezes e a urina, era uma questão privada, pessoal. Né? Pessoal, né? E aí cada um dava a destinação que achava adequada. Por exemplo, na Idade Média ficou consagrada aquela prática de jogar as excretas coletadas em baldes pela janela, a ponto de ter a hora do sai de baixo, como eles chamavam, porque naquela hora todo mundo ia. Isso, quando você vê a vinda de Dom João para cá, tinha também a mesma prática de coletar os excretas em grandes baldes e ou jogar na rua ou levar para a beira-mar, tá certo? Através dos escravos, etc. Então, ou seja, a Idade Média, né, ela se prolonga muito além da Idade Moderna. A Idade Moderna ela acontece a partir do Renascimento, que é o século XII ou XIII, mas para o saneamento não, isso vai acontecer no século XIX. Né? E o primeiro país que entende que de fato o saneamento tinha que ser uma questão do Estado são os ingleses. Londres tinha 3 milhões de habitantes, era sempre afetada por doenças. E aí, em 1854, teve a enésima epidemia de cólera, e aí um gênio chamado John Snow, médico, era médico da rainha também, ele volta a ter a intuição que devia ter, enfim, era água. Embora não tivesse ainda o conhecimento de microbiologia, tá certo? Isso vai acontecer com o parceiro uns 30, 40 anos depois. E aí ele consegue identificar onde que estava a fonte que estava disseminando o cólera, e com isso desperta no parlamento inglês a ideia de que o Estado tinha que fazer obras de saneamento. E a principal obra feita logo em seguida funciona até hoje em Londres, tá certo? Então, e a partir então desse período se começa de fato a modernidade em saneamento.